feche os olhos, se puder, como eu sempre recomendo aqui no Navegante Historiador. Em instantes, eu e você seremos transportados ao coração de uma das eras mais brutais e ao mesmo tempo mais romantizadas da história, a Era da Cavalaria. Mas não vamos procurar a glória dos torneios de lança e escudo. Vamos encontrar um cavaleiro veterano em sua hora mais sombria e solitária, a noite que antecede uma grande batalha. Vamos entrar na mente dele, sentir o peso de sua armadura e de suas memórias. Prepare-se, a jornada para a alma de um cavaleiro começa agora. Norte da França, final de agosto de 1346. Estamos no 9º ano de um conflito que a história um dia vai chamar de a Guerra dos 100 Anos. Uma disputa travada entre dois dos reinos mais poderosos da cristandade. De um lado, Eduardo III da Inglaterra, que reivindicava o trono da França como seu por direito de herança, através de sua mãe. Do outro lado, o rei francês, Filipe VI, que se apegava a uma antiga lei para negar essa reivindicação. Para os dois reis, esse era um jogo de linhagem, orgulho e poder. Para homens como Sir Reginald de Ashworth, um cavaleiro veterano cujos 40 anos estavam gravados em linhas profundas ao redor dos olhos, era uma questão de serviço e, acima de tudo, de sobrevivência. E a realidade daquele jogo é esta: um acampamento improvisado, encharcado pela chuva, no coração de um território inimigo. Essa chuva que caiu por toda a tarde, agora é uma garoa fina e persistente. O acampamento do exército inglês é um mar de lama e miséria. Sentada num banco de madeira rústico dentro de sua modesta tenda, Reginald observa a chama solitária de uma vela de sebo dançando. Seu brilho trêmulo mal consegue afastar a escuridão úmida. O acampamento lá fora é uma cidade improvisada de caos controlado. O som dos cavalos relinchando nervosamente, os gritos dos sargentos distribuindo as rações, o riso bêbado de alguns soldados tentando afogar o medo, o cheiro onipresente de fumaça, de suor e de latrinas cavadas a favor do vento. Esse era o cheiro da guerra. Reginald já o conhecia tão bem quanto o cheiro de seu próprio cavalo. E este acampamento não fora erguido ao acaso. O rei Eduardo III, um estrategista inteligente, havia escolhido este terreno com um propósito. Eles estavam acampados sobre uma suave e longa colina, uma crista que se erguia entre as vilas de Récy-en-Ponthieu e Wadicourt. De sua posição elevada, Reginald podia ver a paisagem da Picardia se desdobrando à sua frente, mesmo sob aquele céu cinzento e chuvoso. Esta não era uma terra de florestas escuras e impenetráveis. Era uma paisagem de colinas ondulantes, de campos de trigo recém-colhidos, cujos restos dourados agora estavam encharcados, e de pequenos bosques de carvalhos e faias. Abaixo do declive, serpenteava um pequeno e modesto rio, o Maie, e o terreno ao seu redor, conhecido como o Vale dos Escrivães, era macio e pantanoso, agora ainda mais traiçoeiro por causa da chuva. Reginald, como um veterano, não via essa beleza rústica do campo. Ele enxergava um tabuleiro de xadrez. Ele via uma armadilha. A encosta suave, onde estava o acampamento, se tornaria uma subida exaustiva para qualquer cavalo de guerra. A lama no vale sugaria os cascos e quebraria o ímpeto de uma carga francesa. Os bosques nos flancos ofereciam cobertura perfeita para os arqueiros. O rei inglês
não havia escolhido um lugar para descansar. Ele havia escolhido o terreno perfeito para matar a cavalaria mais temida da Europa. Reginald inspira fundo. Ele sente cansaço. Um cansaço que parece ter se infiltrado em seus ossos, acumulado ao longo de 20 anos de serviço. Ele reflete sobre a complexa teia de alianças e sangue que o trouxe até aqui, mais uma vez, para a lama da França. A guerra. Eles a chamavam de uma disputa justa pela coroa francesa, um direito que Eduardo reivindicava através de sua mãe, Isabel, que era filha do antigo rei francês. Mas essa reivindicação havia sido negada pelos nobres franceses, que invocaram uma antiga lei sálica para coroar seu próprio rei, Filipe VI. Mas essa campanha agora era diferente. Esta não era uma cavalgada rápida e violenta para saquear e queimar o interior da França, projetada para minar a economia e o moral do inimigo. Desta vez, o exército francês, massivo e confiante, havia encurralado os ingleses. Após semanas de marcha forçada, o exército inglês estava exausto, doente e longe de casa. Reginald conhecia a doutrina de guerra francesa, ensinada de pai para filho por gerações. Ela se resumia a uma única e avassaladora tática: a carga da cavalaria pesada, uma muralha de aço e de fúria composta pela mais fina nobreza da Europa, que acreditava firmemente que nenhuma força de infantaria no mundo poderia resistir ao seu ímpeto. Eles viam com desprezo os arqueiros ingleses, que eram de origem comum, não tinham sangue nobre. Mas Reginald, como um típico cavaleiro inglês, aprendera a respeitar o poder daquelas pequenas setas feitas de teixo. Ele já tinha visto em batalhas menores o que uma nuvem de flechas podia fazer contra a armadura mais forte. Ele sabia que a esperança da Inglaterra não repousava nos ombros dos nobres, mas nos dedos calejados dos homens comuns que, naquele exato momento, fincavam suas estacas e mediam a distância para a colheita sangrenta que fariam no dia seguinte. O olhar de Reginald, antes perdido na chama, recai agora sobre seu elmo, um bacinete com viseira que seu jovem escudeiro, Will, passara a tarde polindo até que o aço refletisse a luz da vela como um espelho negro. No metal distorcido, Reginald vê seu próprio rosto, cansado e marcado. E por um instante, o reflexo se transforma. O rosto envelhecido some e ele vê outro, mais jovem, de olhos arregalados, olhando para a armadura com uma reverência quase religiosa. Essa memória o atinge com a força de uma carga de cavalaria. Sua mente regressa até a noite de sua própria vigília de armas, 20 anos atrás. A sua sagração como um cavaleiro. Ele se lembra do frio cortante da capela de pedra de seu pai. Tinha 20 anos e seu corpo tremia não apenas pelo frio, mas pela magnitude do que estava por vir. Ele tinha passado pelo banho ritual, a água quente e infundida com ervas para purificar seu corpo. Fora vestido na túnica branca da pureza, depois na vermelha, simbolizando o sangue que ele juraria derramar, e finalmente na capa preta da mortalidade que ele aceitava. Sua armadura completa, nova e brilhante, estava montada num suporte diante do altar. Sua primeira espada, abençoada pelo padre, repousava sobre o pano sagrado. Sozinho na luz bruxuleante das velas, ele passou a noite inteira ajoelhado, em silêncio. Este ritual, a vigília de armas, não era apenas uma tradição, era uma ferramenta psicológica. Historiadores como Ramon Llu descreveram este momento em seus manuais de cavalaria.
Era uma tentativa de forjar um guerreiro cristão, de canalizar a brutalidade inerente da classe guerreira para um propósito moral. Naquela capela, o jovem Reginald fez seu juramento silencioso. Ele jurou proteger os fracos, jurou defender a fé, jurou ser leal ao seu Senhor até a morte, e jurou que sua espada seria um instrumento de justiça, não de tirania. Reginald pisca os olhos devagar e o rosto do jovem no elmo desaparece. O veterano e suas cicatrizes estão de volta. Ele sorri, mas é um sorriso sem alegria. Os juramentos feitos na capela há muito tempo eram puros, mas a guerra era suja. A armadura que naquela noite, há 20 anos, parecia um manto angelical, agora era apenas uma ferramenta de trabalho. Uma pesada e desconfortável ferramenta para a tarefa sangrenta que o esperava assim que o dia amanhecesse. Um trabalho que começava com o ritual de se deixar aprisionar dentro do aço protetor. É hora de vestir-se para a batalha. A trombeta soa antes do primeiro cinza do amanhecer. Um chamado impessoal que corta o ar úmido e mal cheiroso. Não é um chamado para a glória, mas para o trabalho. Sir Reginald já está de pé, sua mente clara, seu corpo movendo-se com a economia de quem conhece a rotina de cor. Não há tempo para a hesitação. Lá fora, na lama, ele se ajoelha com outros cavaleiros. Um padre velho, com uma estola surrada sobre sua própria cota de malha, celebra uma missa apressada, num altar improvisado sobre um baú. Pater noster qui es in caelis. As palavras em latim são um consolo frágil contra a certeza do que o dia reserva. Fiat voluntas tua. Muitos dos homens que recebem a hóstia hoje a receberão pela última vez. De volta à tenda, Will, o escudeiro, o espera. O jovem de 17 anos tem os olhos fundos de quem não dormiu, mas suas mãos são firmes. A refeição está pronta. Um pedaço de pão duro, seco o suficiente para quebrar um dente. Uma caneca de vinho aguado. Fontes históricas sobre a logística de exércitos medievais confirmam esta dieta miserável. A comida em campanha não era para o prazer, mas para a função. Calorias para mover os músculos, álcool para aquecer o sangue e anestesiar o medo, quem sabe. Reginald come em silêncio, forçando para dentro cada bocado. O apetite é a primeira vítima da guerra. Então o ritual começa. A verdadeira rotina da manhã de um cavaleiro. Will, que serve Reginald desde menino, conhece cada fivela, cada tira de couro, cada ponto fraco na defesa de seu senhor. A comunicação entre eles é feita de gestos e olhares, sem palavras. Uma camaradagem forjada em anos de treinamento e de confiança mútua. Primeiro vem a base, o gambeson, uma túnica grossa e acolchoada, recheada com lã ou linho, projetada para absorver o impacto dos golpes. Em seguida, a cota de malha. Will a segura e Reginald mergulha a cabeça e os braços dela. O peso de quase 15 quilos de anéis de ferro interligados assenta-se sobre seus ombros, um fardo frio, mas bem conhecido. Agora, o aço. A armadura de Reginald não é a escultura gótica perfeita que veríamos um século depois. É uma armadura de transição, típica de meados do século XIV, uma colcha de retalhos de tecnologia defensiva. Will começa pelos pés, prendendo os sabatons de lâminas de aço sobre as botas de couro de Reginald. Ele sobe pelas pernas com as grevas e os joelhais. Cada peça é fixada com tiras de couro e fivelas. O som
é de uma oficina de celeiro. Em seguida, os braços, as manoplas articuladas e, finalmente, as duas grandes peças do peitoral e do protetor das costas, unidas nos lados. O peso total agora ultrapassa 30 quilos. Reginald se move, testando as articulações. A sensação de se tornar menos homem e mais uma criatura de metal. Will se aproxima com a última peça, o bacinete, o elmo fechado. E antes que o escudeiro o coloque, Reginald ergue a mão, um pedido silencioso de pausa. Ele olha para o interior do elmo, para o acolchoado de linho manchado de suor. E o cheiro o transporta, 20 anos antes, para seu batismo de fogo. Ele se lembra do pânico. A primeira vez que o elmo desceu, o mundo se transformou numa pequena fenda vertical. A visão periférica desapareceu. A audição se tornou um eco distante. Os gritos de seus companheiros e os relinchos dos cavalos soando como se viessem de outro mundo. Ele se lembra do som de sua própria respiração, alta, desesperada dentro daquela caixa de aço. O ar ficando cada vez mais quente e viciado. Ele se lembra do caos, da incapacidade de distinguir os estandartes, de saber se o cavaleiro à sua frente era amigo ou inimigo. Ele se lembra do choque de uma massa contra seu escudo, uma vibração que percorreu todo o seu corpo e quase o derrubou do cavalo. E ele se lembra de cair. O impacto surdo na lama, o peso esmagador da armadura, que antes era sua proteção e agora era uma âncora, prendendo-o no chão. A luta desesperada e humilhante para se virar, como se fosse um besouro de costas, enquanto as lâminas passavam raspando por sua cabeça. Will olha para seu senhor, a preocupação em seus olhos jovens, percebendo a hesitação. Reginald apenas expira, lentamente, e acena com a cabeça. O pânico de outrora deu lugar a uma aceitação fria. As memórias foram empilhadas de volta ao seu lugar, lá no passado. Ele aprendeu a transformar a prisão de aço em seu santuário, um lugar de foco absoluto. Com um aceno, o veterano dá o sinal. O elmo desce. O mundo exterior desaparece. A luz se resume a uma fenda e o silêncio metálico o envolve. Ele não é mais Sir Reginald de Ashworth, marido e pai. Ele é um instrumento de guerra de seu rei. Mas antes da batalha dos homens, havia a batalha contra o terreno, a longa e penosa marcha para a posição de combate. O peso da armadura já era um velho conhecido, mas a marcha sob o sol da manhã, a pé, era um tipo diferente de provação. Sir Reginald e os outros cavaleiros e homens de armas ingleses não estavam montados, esperando uma carga gloriosa. Seguindo a ordem de seu rei, eles marcharam para o topo de uma suave colina perto da vila de Crécy e fincaram seus estandartes na terra. Esta tática, revolucionária para a época, transformava a nobreza montada, a elite da guerra, numa fortaleza de infantaria, um recife de aço contra o qual a maré francesa iria quebrar. O som de 1000 pares de sabatons, os sapatos de metal, afundando na lama macia da chuva da noite anterior, era o único ritmo daquela marcha para o destino. Ao chegar ao topo, Reginald teve tempo para ler o terreno. Como um bom jogador de xadrez analisando seu tabuleiro, ele viu a genialidade e a crueldade da escolha de seu rei. A colina oferecia uma vantagem defensiva clara. O declive à frente era um convite enganoso. Qualquer força que atacasse seria forçada a subir, perdendo ímpeto e energia a cada passo dado na terra encharcada. Mas a verdadeira armadilha não estava na lama, estava nos flancos. Como asas de um anjo exterminador,
Vastas formações de arqueiros galeses e ingleses se posicionaram em ambos os lados da linha de batalha, suas posições formando um V. Reginald observa enquanto os homens, vestidos com jaquetas de couro simples, fincam estacas de madeira afiadas no chão à sua frente. Uma paliçada improvisada para empalar os cavalos que conseguissem sobreviver à tempestade de flechas que estava por acontecer. Essa era a guerra transformada numa ciência letal. Com as linhas formadas, veio a ordem mais difícil de todas: esperar. O rei Eduardo III, pragmático e ciente do cansaço de seus homens, ordenou que todos se sentassem no chão. A imagem era surreal. A fina flor da cavalaria inglesa, homens que valiam resgates de reis em ouro, sentados na grama molhada, como camponeses num piquenique, suas armaduras brilhando sob o sol. Reginald retira seu elmo, sentindo o alívio da brisa em seu rosto suado. Ele tira da bolsa um pedaço de pão duro e um naco de queijo e come lentamente, conservando cada grama de energia. A disciplina dessa espera era tão importante quanto a coragem na luta. Horas se passam. O sol sobe até o seu zênite. A única atividade no local é a passagem dos portadores de água e o zumbido das moscas atraídas pelo cheiro de suor e cavalos. Então, lá longe, um brilho aparece e depois um som. Um murmúrio distante que cresce até se tornar um rugido. O exército francês chegou. Não como uma força coesa, mas como um rio de aço e estandartes coloridos que inunda o vale. Uma demonstração magnífica de poder feudal, mas também de uma desordem assustadora. Reginald observa os jovens cavaleiros e escudeiros em sua própria linha. Ele vê a ansiedade nos rostos ingleses, os dedos tamborilando nervosamente no cabo da espada. Ele vê a febre da batalha em seus olhos, o desejo impaciente de provar o seu valor na carga, de ganhar a glória. Ele reconhece a si mesmo naquela impaciência, um fogo que quase o consumira em sua juventude. E se lembra da voz de seu velho mestre, Sir Gideon, um homem que sobreviveu a 20 anos de guerra, não por ser o mais forte, mas por ser o mais paciente. Sua memória o leva a um dia de verão, mais de 2 décadas atrás, no campo de treinamentos de seu pai. Ele era jovem, rápido com a espada, mas impetuoso. Frustrado por não conseguir superar a defesa de Gideon, Reginald atacava com fúria, gastando sua energia em golpes inúteis. Sir Gideon, sem esforço, apenas desviava. Finalmente ele baixou a espada de treino de Reginald e o levou em silêncio até a beira de um riacho. Eles passaram quase 1 hora sentados na grama, em absoluto silêncio, observando uma garça, perfeitamente imóvel na água rasa, seu pescoço como se fosse uma estátua. E então, num piscar de olhos, um movimento rápido e letal, e a garça emergiu com um peixe prateado se debatendo em seu bico. Gideon se virou para ele e disse: "A fúria é a arma de um tolo. Ela te cega e te cansa. A paciência é a arma de um rei. Ela te permite ver o momento exato da fraqueza do seu inimigo. A garça não ataca a água, ela ataca o peixe. Hoje os franceses são a água, barulhentos, cheios de movimento e glória vazia. Nós, Reginald, nós somos a garça. Nós esperamos pelo peixe." A imagem se dissolve de volta para o rosto de Reginald em Crécy. A lição da garça era a essência da tática inglesa naquele dia: paciência e defesa. Esperar pelo erro do inimigo. E ao ver a desordem da vanguarda francesa, com todos aqueles besteiros genoveses sendo empurrados para frente contra a sua vontade,
Reginald soube que o erro estava prestes a ser cometido. Então, vem o som. Um trovão distante que não vinha das nuvens, mas do tropel de milhares de cavalos. A cavalaria francesa, impaciente e gloriosa, começava sua inútil carga para a eternidade. A vanguarda francesa, uma confusão de besteiros genoveses a pé, começava a avançar pelo vale. Reginald os observa com um olhar profissional, clínico. Ele nota a ausência de seus grandes escudos de proteção, os pavises, deixados para trás na pressa. Ele vê a hesitação nos passos do inimigo na lama. E então, do céu subitamente escurecido por uma breve tempestade de verão, as primeiras gotas de chuva caem, molhando as cordas das bestas e tornando-as lentas e ineficazes. Esse é um mau presságio para os franceses. A resposta inglesa vem não com um grito de guerra, mas com um comando seco que ecoa pela linha. Knock, mark. Reginald ouve mais do que vê o som de 6.000 arcos longos sendo tensionados em uníssono, um gemido coletivo de madeira de teixo. E então, o som que assombrava os sonhos dos inimigos da Inglaterra. Não um zumbido, mas um rugido crescente que enche o ar, como se um enxame de milhões de vespas furiosas tivesse sido libertado. A primeira saraivada de flechas. O cronista Jean Froissart, que mais tarde descreveria essa cena, diria que as flechas eram tão densas que pareciam uma nevasca no meio do verão. A nuvem negra sobe, atinge seu apogeu e desce sobre os genoveses com violência. O ar se enche de gritos de dor e pânico. A resposta da cavalaria francesa é imediata e fatal. Frustrados com a ineficácia de sua infantaria, os nobres, liderados pelo conde de Alençon, não esperam por ordens. Em um ato de fúria e arrogância, eles esporeiam seus cavalos e atropelam suas próprias linhas de besteiros em retirada para iniciar a carga. Reginald aperta o cabo de sua espada. A garça havia esperado, e o peixe, cego de orgulho, acabara de saltar para fora da água. A terra treme. O som de milhares de cascos na lama era um trovão que crescia, uma força da natureza que parecia capaz de varrer o mundo. Reginald vê a primeira onda de cavaleiros franceses, um mar de aço brilhante, estandartes coloridos e plumas esvoaçantes, avançando colina acima. Era uma visão terrivelmente bela. E então, a segunda saraivada dos arqueiros ingleses, e depois a terceira. Desta vez, as flechas com ponta de bodkin não visavam aos homens, mas aos cavalos. A carga gloriosa se desfaz num caos de agonia. Cavalos empinam, perfurados por flechas, derrubando seus cavaleiros na lama. Outros caem, criando uma muralha macabra de corpos de animais e de homens, que bloqueia o caminho para as ondas seguintes. A carga de cavalaria mais poderosa da Europa não foi detida por uma muralha de escudos, mas por uma armadilha de lama, de estacas e pela habilidade mortal de homens comuns. Mas alguns passaram. Os mais fortes, os mais sortudos atravessaram. E então, o mundo de Reginald se encolhe, tornando-se apenas a fenda do seu elmo. O som abafado do choque de metal contra sua muralha de escudos reverbera em seus ossos. A batalha de longe havia terminado. A batalha de perto estava começando. Ele não via um exército, via apenas fragmentos. O estandarte azul com a flor de lis de um nobre francês. A cabeça de um cavalo em pânico, com olhos arregalados de terror.
o brilho de uma lâmina de machado descendo em sua direção. Ele a para com seu escudo e o impacto quase desloca seu ombro. Ele não sente a fúria, apenas um foco gelado. Seus pés estão firmes na lama. Seu corpo é um pivô de aço. Manter a linha, manter a linha. Proteger o homem à sua esquerda, atacar a brecha. Um cavaleiro francês, desmontado, ataca com uma espada longa. Reginald não tenta igualar a força dele. Ele apara o golpe, usa o corpo do homem para desequilibrá-lo e, com a ponta de sua própria espada, encontra a fenda desprotegida na axila do inimigo. Um único e eficiente movimento, sem hesitação, sem prazer, apenas trabalho. No meio dessa carnificina, um flash de memória o atinge. O rosto de seu melhor amigo, Pierce, morrendo em seus braços numa batalha alguns anos antes, com uma flecha no pescoço. A lembrança o ancora na realidade mais uma vez. Reginald vê um jovem nobre francês em fuga e resiste ao instinto de persegui-lo. Quebrar a formação era a morte. A disciplina era a saída. As cargas francesas continuam por toda a tarde. 15 ou 16 ondas, cada uma quebrando contra a colina inglesa com menos força do que a anterior. Reginald e seus homens eram um recife. Eles se cansavam, seus músculos queimavam, a sede era uma tortura dentro do elmo quente, mas a linha não quebrava. Ele começa a perceber a mudança. Os gritos de guerra do inimigo eram agora mais esporádicos, mais desesperados. A pressão contra a muralha de escudos diminuía. Naquele redemoinho de lama e de aço, o código da cavalaria encontra a realidade brutal da guerra. Glória e morte dançavam a mesma melodia. E enquanto a tarde se transformava em crepúsculo, Reginald percebia que a melodia estava mudando. O rugido da batalha estava se tornando o gemido da derrota. Para ele, a única certeza era o próximo golpe de sua espada, até que não houvesse mais ninguém para golpear. A última trombeta francesa soa a retirada. Seu chamado desesperado se perde na vastidão do crepúsculo. E então, o silêncio. Um silêncio que não era a paz, mas o vácuo deixado pelo rugido da guerra. Um silêncio pesado, preenchido apenas pelo gemido distante dos feridos e pelo farfalhar dos estandartes rasgados ao vento. O trabalho de Sir Reginald ainda não havia terminado. Com as mãos trêmulas pela exaustão, ele finalmente remove o elmo. O primeiro sopro de ar fresco em seu rosto é como renascer, um contraste violento com a atmosfera viciada de suor, urina, sangue e medo que ele havia respirado por horas. Seus olhos percorrem o campo à sua frente e a escala da vitória se revela não como um quadro glorioso, mas como uma paisagem de pesadelo. A colina estava coberta por uma colheita sombria. A muralha de cavalos e homens mortos na base do declive era um monumento à futilidade da carga francesa. Os estandartes, que horas antes brilhavam com o orgulho da França, estavam agora quebrados, pisoteados na lama como trapos sem valor. Ele caminha lentamente pelo campo, seus pés de aço afundando na terra encharcada de chuva e sangue. Ele não se sente um conquistador, e sim um ceifador após uma colheita macabra. Perto de um amontoado de corpos, ele reconhece o brasão do conde de Alençon, o nobre que havia liderado a primeira carga cega dos franceses. Reginald olha para o corpo caído de um dos homens mais poderosos da França, e em seu silêncio, ele testemunha mais do que o fim de um homem. Ele testemunha o fim de uma era. Pois a Batalha de Crécy, como a história a registraria, foi um trauma que abalou as fundações do mundo medieval. Para a França, foi uma humilhação cataclísmica. A fina flor de sua nobreza, a cavalaria mais celebrada e temida na cristandade, não fora derrotada num combate honroso, mas aniquilada à distância, sistematicamente,
por camponeses e homens comuns com seus arcos de teixo. A crença na supremacia natural do cavaleiro montado havia sido quebrada naquela tarde. Para a Inglaterra, Crécy foi a prova definitiva de uma revolução militar. Validou que um exército menor, mas profissional e disciplinado, combinando o poder defensivo da infantaria pesada com o poder de fogo devastador do arco longo, poderia superar a força brutal feudal. E para a própria arte da guerra, a batalha marcou o crepúsculo do cavaleiro, a era em que uma carga de cavalaria podia, por si só, decidir o destino de nações, estava chegando ao seu fim sangrento. Mas para Reginald, parado naquela colina de morte, não havia pensamentos de táticas ou mudanças de época. Havia apenas o peso esmagador da carnificina e a busca silenciosa pelos rostos de seus próprios homens, os vivos e os mortos. Ele encontra Will, seu escudeiro, encostado numa carroça, com um corte feio no braço, mas vivo. Um alívio silencioso passa pelo coração do cavaleiro. Juntos, eles se movem pelo campo, como parte do esforço coletivo para encontrar os feridos antes que a noite e o frio os levem. O acampamento, antes um lugar de tensão, agora era um hospital a céu aberto. O ar preenchido pelos gritos dos homens, passando pelas facas e serras dos cirurgiões barbeiros. Mais tarde, ao passar por outra fogueira, ele viu Sir John, outro cavaleiro de sua idade. Eles não trocaram palavras, apenas um aceno de cabeça. Um entendimento silencioso que dizia tudo. Nós sobrevivemos, mais uma vez. Horas mais tarde, de volta à tenda, Reginald se senta novamente em seu banco. Ele pega um pano e, com movimentos metódicos, começa a limpar o sangue e a lama da lâmina de sua espada. O aço estava manchado, mas não quebrado. Assim como ele. Ele pensa no jovem idealista de sua vigília de armas, 20 anos atrás. Um garoto que sonhava com a glória imaculada. E pensa no homem que é agora. Um homem que entende que a verdadeira vitória daquele dia não era ter matado os inimigos, mas manter a linha, proteger os seus aliados e trazer o jovem Will de volta vivo para sua família. Ele compreende que a verdadeira honra de um cavaleiro veterano não residia nas canções dos menestréis ou na aprovação dos reis. Estava na responsabilidade silenciosa de liderar, de proteger, de administrar a violência em nome de um juramento. E, acima de tudo, sobreviver, para que pudesse fazê-lo novamente no outro dia. A jornada do menino ingênuo terminara há muito tempo, talvez na lama de sua primeira batalha. A longa e cansativa jornada do cavaleiro. A verdadeira jornada era esta. Um caminho de cicatrizes, de memórias e o dever de carregar o peso do aço até o final. E assim, a noite desce sobre o campo de Crécy, trazendo o fim a um dos dias mais longos da história. Para o navegante historiador, nossa jornada acompanhando os caminhos de Sir Reginald terminou. Mas para ele e para os milhares de sobreviventes, a guerra continuaria. Este é o Navegante Historiador. Se esta imersão na realidade brutal da cavalaria te trouxe uma nova perspectiva, eu fico imensamente grato pelo seu apoio. Basta curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar novas aventuras pela história. Eu agradeço a você por navegar comigo. E até a nossa próxima expedição.